Tião, bom dia para você que acompanha o Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá falar dos campeonatos estaduais do nosso boletim esportivo. Saíram os campeões, Tião Prado, e vamos falar de Mato Grosso do Sul, né? O Águia Negra tricampeão sul-mato-grossense, Tião Prado. Ontem, o Rubro Negro de Rio Brilhante foi derrotado por 1-0 para o Aquidauanense no Ninho da Águia, em sua casa. Mas, como tinha vantagem da vitória de ida por 2-1, venceu o campeonato e fez a festa dos torcedores. A conquista, porém, foi com tons de dramaticidade, né, Tião? Podendo perder por um gol, o time parece que acomodou, né? O time foi pressionado até os minutos finais, mas soube se segurar para levantar a taça que não vinha desde 2012. Para o Aquidauanense, ficou o sentimento de que faltou pouco, mas o Azulão termina o estadual garantindo sua presença na Copa do Brasil do ano que vem, também no Campeonato Brasileiro da Série D, né, a quarta divisão do futebol brasileiro. O jogo foi com bastante chuva, começou estudado, depois o Aquidauanense tentou se impor com pouca criatividade, o Águia buscava chegar ali com perigo nos contra-ataques, mas foi o time do Aquidauanense, né, que acabou saindo na frente. Mas mesmo assim, mesmo com a vitória do Aquidauanense, apesar da pressão, né, que exerceu o time de Aquidauana sobre o Águia Negra, o 1-0 adverso para o Águia Negra deu o título ao time de Rio Brilhante, terceiro título de sua temporada, né, o Águia Negra do Mato Grosso do Sul. Agora sobe o som, né, Tião Prado? Sobe o som, porque nós vamos falar do campeão paulista. O Corinthians. O Corinthians, ao vencer o São Paulo ontem em sua arena, na Arena Corinthians, em Itaquera, conquistou o seu 30º título da história, né? É o Timão conquistando o seu tricampeonato pela quarta vez na história. Depois de 2017 e 2018, o Corinthians, do técnico Fábio Carille, conquistou o título paulistano mais uma vez, né? O tricampeonato veio na tarde de ontem com uma vitória por 2-1 sobre o São Paulo, em jogo válido pela rodada de volta da final na Arena Corinthians. Após o primeiro tempo terminar empatado, né, com gols do Danilo Avelar, antes tão criticado, né, e o Antony, a partida só foi decidida aos 43 do segundo tempo, com o Wagner Love marcando o gol do título do Timão. A conquista leva o Corinthians ao quarto tricampeonato de sua história. Mais do que isso, conquista o 30º título da equipe alvinegra. O São Paulo, por sua vez, perdeu a chance de encerrar um jejum de 14 anos sem vencer o estadual e de 7 sem conquistar nenhum título. A partida começou com a tensão típica de uma decisão e de um clássico entre Corinthians e São Paulo, com os dois times buscando colocar intensidade na partida, mas os dois times demonstraram bastante nervosismo. Não foi lá um jogo que a gente pode dizer que jogaço, né? Foi um jogo tenso, estudado até, com pouca criatividade, diria até, mas os dois times, o São Paulo teve os melhores momentos até o momento do gol do Corinthians, quando o Henrique achou aquele chute que acabou desviando, né? No defensor do Corinthians, e aí do São Paulo, e aí houve o escanteio que originou o gol numa jogada ensaiada do time do Corinthians, com o Sornosa jogando num cruzamento aberto, jogando a bola para a área, e o Avelar, né, jogando a bola para dentro, fazendo 1-0. E aí o Antony, lá já no finalzinho, né, nos acréscimos já, conseguiu um empate depois de ter cortado o Danilo Avelar, o autor do gol corintiano. A bola chutou, né, com precisão, a bola ainda tocou na trave e entrou, tudo igual. Dava a impressão de que nós teríamos um segundo tempo de muita intensidade, né? Foi assim que começou. O Corinthians tentou se impor no começo do segundo tempo, mas o São Paulo acabou na marcação vencendo o Corinthians. O São Paulo se expôs muito pouco, não saiu para o jogo no segundo, quase não saiu, praticamente não saiu para o jogo no segundo tempo. E aí no finalzinho o técnico mais ousado, quem ousou mais, acabou ganhando, né? Que foi o Carille, porque o Carille fez as substituições que ele achou necessárias, e as substituições do Carille surtiram efeito. Primeiro ele colocou o Wagner Love, né, no lugar do Pedrinho. Depois ele colocou o argentino, né, o Bocelli,
no lugar do Gustavo. E as alterações do técnico surtiram efeito, porque no gol do Corinthians, no gol que decidiu o jogo, o Bocelli, uma bola quadrada, ele matou no peito, amaciou e jogou pro Sornosa, né? Aquela avenida ali, teve tempo para olhar o Wagner Love ali, se posicionando na área e fazendo um belo cruzamento para uma mais bela conclusão ainda do Wagner Love fazer o gol do título corintiano. Então, o tricampeonato do Corinthians está na história, o 30º título do Corinthians, o maior vencedor do Campeonato Paulista também, né? Na segunda colocação vem o Santos e o Palmeiras com 22 títulos, né? E em terceiro, o São Paulo com 21 títulos conquistados do Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca nós tivemos também, praticamente para cumprir tabela, né? O Flamengo vencendo o Campeonato Carioca. Então, para fazer justiça, vamos aqui, né? Subir o som, se nossa máquina aqui não falhar. Do Flamengo também, que é o campeão estadual do Rio de Janeiro. E ela tá querendo falhar só porque eu falei que ia tocar o hino do Flamengo. Não vai sair aqui, sim. Vai sair aqui, né? Vamos lá. Com os flamenguistas torcendo para que saia, vai sair o hino do Flamengo aqui. Aí, ó. Saiu. Aí, ó. Como nosso tempo é curto, né, Tião Prado? Vamos falar que com gols do William Arão e do Vitinho, o Flamengo ganhou do Vasco por 2-0. E os 2-0 no Maracanã, né, Tião Prado, deram o título ao Flamengo, o 35º da sua história, e voltou, né, o 35º título, Fluminense de sua história, voltando a levantar a taça que havia erguido pela última vez em 2017. Então o Flamengo volta a ser campeão carioca, vencendo o time do Vasco da Gama novamente por 2-0 para ficar com mais um título carioca e ser o maior, né, campeão do Rio de Janeiro. Já o Corinthians, maior campeão do São Paulo, né, tricampeão, 30º título de sua história. São essas as informações. Tião Prado, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações esportivas aqui no Ponta por Informa, também na Seu Corá FM 91.5.